pergunta que ainda não foi respondida ao povo brasileiro é quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro. Mas parece que agora algumas coisas começam a aparecer e um hacker que hackeou Jair Bolsonaro em 2018, durante a campanha presidencial, também hackeou, foi o mesmo hack que hackeou Adélio Bispo também naquela época. E esse hack foi encontrado e ele prestou uma entrevista ali na rádio Auriverde e contou alguns detalhes. E aí agora as coisas começam a fazer sentido, porque olha só, pessoal, o que acabaram de descobrir. Quem vai trazer para nós é o Pitoli, Alexandre Pitoli ali da rádio Auriverde, que está por dentro deste assunto. Por quê? Se depender da Polícia Civil, da Polícia Federal ou da Justiça, esse caso já caiu no esquecimento, mas nós não vamos deixar no esquecimento, porque agora esse hack tem informações importantíssimas para trazer aqui. Preste atenção no que ele vai trazer aqui, no que ele vai falar. O Pitoli tem informações gravíssimas, pessoal. Esse hack hackeou tanto Jair Bolsonaro quanto Adélio Bispo. E quem será que mandou esse hack fazer esse serviço sujo aí, justamente para poder levantar pistas aí e informações sobre alguém que poderia ser presidente do Brasil e sobre alguém que meses depois iria dar a facada em Jair Bolsonaro. Tudo isso você vai saber agora. Confira aí agora o que vai trazer o Pitoli. Já dá um like nesse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva agora. É totalmente gratuito. Se inscreva nesse canal. Vamos para essa matéria porque esse caso é muito importante e precisa de resposta. Meados de junho para julho do ano passado, nós começamos aqui, nessa rádio, a fazer uma série de entrevistas com o hacker Patrick Brito. O hacker está na Sérvia. Quando, de repente, Marcel, numa pergunta feita para o hacker Patrick Brito, ele me conta ao vivo que hackeou também, dentre outros, o presidente, então pré-candidato à presidência da República em 2018, Jair Messias Bolsonaro, deputado federal pelo Rio de Janeiro, 3 filhos do presidente, Carlos Eduardo e Flávio, e hackeou também, em maio de 2018, um cara chamado Adélio Bispo. E aí é que o caldo entorna. Por que o presidente Bolsonaro havia sido hackeado naquele momento, em maio de 2018, ainda pré-candidato à presidência da República? Também com o mesmo objetivo, encontra um telhadinho de vidro, uma escapada aqui, um errinho acolá, chama o cara e fala assim: retira a sua candidatura, senão a gente vai te chantagear, a gente vai te tirar do jogo, a gente vai expor sua vida, a gente vai destruir você. É por isso que se hackeia. Dentre outros motivos, é claro, mas esse é o principal, vejo eu. Hackeia o cara, pega um podre do cara, chantageia o cara, escanteia, tira da parada. Só que chamou a atenção o seguinte: esse hacker também entrou nos computadores, nos equipamentos de um cara chamado Adélio Bispo. Adélio Bispo, morador de Uberaba, Triângulo Mineiro, gente humilde, com problemas psiquiátricos, segundo a informação, esquizofrênico. E tentaram entender, a partir desse hackeamento, se de fato era. Tentaram entender se Adélio Bispo de fato tinha problemas psiquiátricos e, se movido a estímulo, poderia agir. Como assim, Pitoli, movido a esse estímulo? Nossa, esse cara não pode governar o Brasil. Pô, esse cara é um bandido, esse cara vai destruir o Brasil, esse cara não pode estar lá, esse cara vai ferrar com a gente, esse cara vai acabar com você, esse cara vai estimular uma pessoa com problemas psiquiátricos, pode fazer com que ela tome a decisão de agir. De agir. Se é que você me entende. Vamos lá. Só que nós, então, a partir do momento em que descobrimos esse hackeamento do presidente, 3 filhos e Adélio Bispo em maio de 2018, lembrando que o ataque ao presidente Juiz de Fora aconteceu em setembro de 2018, ou seja, 4 meses depois, quem contratou o hacker? Quem contratou o serviço do hacker para então a gente entender de uma vez por todas onde começa a história que poderia ter culminado na morte daquele candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro. E descobrimos, depois de 5 entrevistas, que, segundo o hacker Patrick Brito, a sua versão aponta que quem o contratou
foi Gilberto Kassab. Essa é a versão do hacker. Quando isso aconteceu e veio essa informação, segundo o hacker, existem provas disso. Nós descobrimos que não havia muito interesse da Polícia Federal apurar, e aí vai a minha opinião. Alexandre Ramagem não virou o diretor-geral da Polícia Federal, superintendente, não sei como é que chama, qual o cargo maior da Polícia Federal. Ele não virou o chefão da Polícia Federal, porque ele chegaria, muito provavelmente, ele chegaria nessa resposta que o Brasil ainda clama. Quem mandou matar o presidente Bolsonaro? Alexandre Ramagem chegaria nessa informação. Por isso o escanteamento, a proibição de Ramagem, né, a dificuldade de Ramagem chegar ao posto. Esse, para mim, é um dos pontos. Só que esse hacker, protegido hoje na Sérvia, contou isso aqui na Auriverde. E abriu-se a possibilidade, então, de uma nova linha de investigação. 2 pontos. A Polícia Federal, que deve fazer a parte dela, e a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que também deve fazer a parte dela. Naquele momento, diante da informação, primeira reação do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, foi me rotular de fake news. Foi dizer que o que eu estava promovendo aqui, eu, Pitoli, fake news. Como se eu tivesse algum interesse nisso. Eu não sou candidato a nada, eu não tenho cargo público nenhum, não tenho cargo, comissão, confiança, não tenho nada com ninguém. Eu pago as minhas contas, não tenho dinheiro no meu bolso que tenha origem duvidosa. Todo o recurso que tenho para sobreviver é fonte do meu trabalho. Então por que eu criarei uma fake news colocando a minha vida em risco? Para que eu ia fazer isso? Naquele momento rotulado de fake news, minutos depois, a postagem tirada do ar e uma entrevista com o Guilherme Derrite nessa rádio. Num período fora da minha jornada, fora do horário do programa, Derrite vem para dizer que iria investigar, que iria avançar, e nós estamos esperando isso da Polícia Civil de São Paulo. Na quinta-feira da semana passada, nós descobrimos então que a Polícia Federal indiciou o hacker e o irmão da prefeita aqui de Bauru. Irmão não, perdão, cunhado da prefeita de Bauru. Cunhado da prefeita de Bauru, que o contratou. E cobramos então a Polícia Civil de São Paulo para que ele mostrasse para nós algo sobre essa investigação. Ou será que, por tratar de Gilberto Kassab, não era interessante para esses a apuração? Ontem, o corregedor veio aqui e disse: está sob sigilo, mas as investigações estão avançando. Ok. É a palavra dele, que deve constar ali na frente com provas, né, do ponto de vista da intenção ou da capacidade de investigação da Polícia Civil, para a gente colocar o coraçãozinho em paz. O que sinto é uma demora, é uma letargia, mas o tempo não é meu, é o tempo da investigação. O que eu sinto é uma autoridade peixe grande, peixe graúdo, com o nome citado, Gilberto Kassab, que contrata o hacker, que hackeia Bolsonaro, 3 filhos e Adélio Bispo, e dali para frente que as respostas venham. Mas eu não posso me esquecer também que esse contratante, segundo o hacker, é a versão do hacker, esse contratante, naquele momento em 2018, já era parte de um sistema que queria Geraldo Alckmin, presidente da República, e queria esse sistema tirar Jair Messias Bolsonaro do negócio. Um outsider, um cara que chegou ali para desestabilizar o sistema. Ninguém queria Bolsonaro no negócio. Todos estes queriam Geraldo Alckmin. Por isso, o perigo de Alckmin, hoje num eventual impeachment do Lula, assumir a presidência. Se Alckmin assumir, não solta mais, amigo. Não solta mais. Porque tudo o que o sistema quer desde 2018. Alckmin que coloca Alexandre de Moraes nessa vida pública. Lá atrás. E era tudo o que essa turma queria. Então, amigo, entendo eu, Marcel Kowalski, que pediu para fazer esse resumo. A Polícia Civil do Estado de São Paulo deve explicação.
A Polícia Federal, não sei até onde vai. Não sei até onde vai a Polícia Federal e sua intenção de apurar. Para você ter uma ideia, com relação ao sistema que deseja Alckmin no poder, ele chegou ao poder em São Paulo com a morte de Mário Covas em 2001 e foi governador do estado de São Paulo por 16 anos. 16 anos. Deu para entender? Chegou, não sai mais, amigo. Chegou, não sai mais. Vou te dar alguns exemplos aqui. Hoje, São Paulo, o São Paulo lá do Dia das Mães, do 2006, quando tivemos problemas, os ataques das organizações criminosas, ou da organização criminosa, quem é de São Paulo lembra muito bem. São Paulo hoje tem índices de mortes violentas, o índice é melhor que dos Estados Unidos. 5,6, acho que é, mortes por 100 mil, mortes violentas, 5,6. É um negócio espetacular. Mas por quê que é espetacular? Porque aqui no estado só tem uma facção. 80% das mortes violentas no Brasil, não estou chutando, são números. 80% das mortes violentas no Brasil giram em torno dos problemas relacionados às facções criminosas. Acerto de contas, queima de arquivo, 80%. E São Paulo vira o estado mais seguro porque aqui só tem uma facção. Você sabe qual é a região mais violenta do estado de São Paulo hoje? Você sabe qual é? Vale do Paraíba. Você sabe por que o Vale do Paraíba, saindo de São Paulo, eixo Rio-São Paulo, indo para o Rio, você sabe por que o Vale do Paraíba é a região mais perigosa do estado de São Paulo? Porque ali as organizações criminosas do Rio tentam avançar sobre o território paulista. E a facção paulista expulsa. Morte, confronto, índices diferentes do resto do estado. Veja, você considera isso de fato paz? Paz sem voz não é paz, é medo. O que o estado de São Paulo vive é o manto do medo. Colocado sobre o estado esse manto na gestão de Geraldo Alckmin. E é isso que a gente quer para o Brasil? Ou seja, nós contamos com a Polícia Civil, nós contamos com a Polícia Federal, não me chame de ingênuo, eu preciso acreditar que ainda exista dentro dessas estruturas gente disposta a apurar. Por quê? Se essa verdade vier à tona, não simplesmente o fato de identificar quem contratou o hacker, que o hacker trouxe a sua versão, mas nós precisamos de uma resposta que, ao meu ver, pode ser a celebração de um novo momento do Brasil. A celebração de qual resposta? Quem mandou matar Bolsonaro? 6 de setembro de 2018. Se de fato encontrarmos essa resposta, nós provavelmente teremos o início de um novo Brasil. Um Brasil onde nós vamos identificar o sistema, quem faz parte do sistema e expurgar estes do poder. Porque, amigo, o brasileiro, na sua esmagadora maioria, é conservador. É simples. O cara agora está no campo, está na cidade, onde ele estiver. Ele foi trabalhar, acordou cedo, honestamente foi trabalhar. Ele paga suas contas, defende a sua família, respeita a sua esposa, respeita os seus filhos. Esse cara é conservador, esse cara é um trabalhador, esse cara é do bem. Durante muito tempo, certamente manipulado pela Rede Globo de televisão, esse lixo que nos manipulou durante tanto tempo, que fez com que a gente acreditasse em um determinado momento que nós tínhamos que disputar uma eleição entre José Serra, comunista, e Lula, comunista, dizendo pra gente ali que o Lulinha era o paz e amor, o Lulinha era toda a diferença, era tudo o que nós precisávamos. Essa Globo mentirosa, safada, que num determinado momento fez com que a gente acreditasse que Aécio e Dilma
era o grande... Olha, agora nós temos a oposição a Dilma. Mentirosos. Sabiam para onde estavam nos levando. E uma parcela desse brasileiro conservador do bem tem que se sujeitar à malhação que durante muito tempo frequentou lares brasileiros. Hoje é uma porcaria, não sei se tem traço de audiência. Mas durante muito tempo, o senhor estava trabalhando. Essa novelinha tem 31 anos. 31 anos. O senhor trabalhando e na sua casa o seu filho, a sua filha, garota, assistindo malhação, destruindo a família, destruindo os princípios e valores. O senhor estava ralando para trazer dinheiro para casa, a senhora estava ralando para trazer dinheiro para casa e a Globo já estava destruindo a família. Há 30 anos. E hoje a gente vê essa geração de covardes, de fracos que nós temos, de frouxos que nós temos aí, infelizmente na sua grande maioria. Porque diante da televisão assistiu o que assistiu. A destruição da estrutura da família, a destruição da escola, do respeito ao professor. Então, diante de tudo isso, nós temos uma parcela de brasileiros que são conservadores e nem sabem que são. É por esse brasileiro que nós temos que lutar, trazê-lo para o time, para a gente vencer essa luta contra esse sistema que aí está. E repito, a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Federal, o nosso apelo, não estou sendo ingênuo, mas eu preciso cobrar e que a resposta venha. Pois é, pessoal, realmente a justiça não tem nenhum interesse em desvendar esse caso, justamente porque nós sabemos que lá atrás queriam tirar Jair Bolsonaro da jogada. Não conseguiram pela intervenção divina, né, que não deixou Bolsonaro vir a óbito. E até hoje ficamos sem saber quem foram os mandantes, assim como também não vimos aquelas imagens que ficaram escondidas ali do 8 de janeiro, que o senhor Flávio Dino não quis soltar para ninguém e depois disseram que se perdeu as imagens, né? Pessoal, na verdade, nós estamos vivendo um estado de exceção onde a Constituição já foi rasgada, não vivemos democracia nesse país e, inclusive, um fato muito triste, né, que tem acontecido, onde bolsonaristas, apoiadores, patriotas têm sido perseguidos de manhã, de tarde e de noite. E agora nós acabamos de ver o filho de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, dando uma declaração, um pronunciamento extremamente emocionado, aos prantos, falando de que ele não poderá mais voltar para o Brasil e deverá ficar mesmo em definitivo nos Estados Unidos, justamente porque teme pela sua vida e pela vida da sua família, porque ele sabe que assim que pisar no Brasil pode ser preso. E qual o crime que ele cometeu? Ninguém nunca vai saber, pessoal. É só uma perseguição mesmo. E aí o Eduardo Bolsonaro, inclusive, fez uma ligação para o Jair Bolsonaro, informando para ele que não estaria mais vindo para o Brasil. Olha o ponto que nós chegamos, pessoal. Daqui a pouco tempo, poucas semanas, Bolsonaro será julgado por uma turma de juízes que foram indicados por Lula. Ele será condenado, não se engane. Inclusive, a direita já está preparando o substituto para Jair Bolsonaro. Foi o que aconteceu ali na manifestação em Copacabana, onde colocaram o Tarcísio e deram mais tempo até do que o devido para ele. E Tarcísio fez um discurso forte ali e ele está sendo preparado para lançar a chapa em 2026. Porém, pessoal, se Bolsonaro for mesmo preso e Tarcísio vier para 2026, com Eduardo Bolsonaro ainda preso politicamente, né, exilado ali nos Estados Unidos, eu imagino que a direita não vai ter força para eleger um candidato em 2026. E aí, tudo que a esquerda quer é ficar por mais 4 anos, ou com Lula, ou com Gleisi Hoffmann, ou com quem quer que seja a partir de 2026, e aí indicar mais 3 ministros no próximo mandato presidencial. Pessoal, o que tem acontecido no Brasil é realmente alarmante. E muitos estão esperando a ajuda de Donald Trump, de Elon Musk, mas eles têm tantos problemas para resolver lá fora que eu imagino que daqui do Brasil eles não vão vir para poder ajudar. O que o povo brasileiro deveria entender é que o poder emana do povo. E aí, quando foi feita essa chamada ali para manifestação em Copacabana,
foi uma das menores manifestações que já houve com Jair Messias Bolsonaro. Você pode pegar aí o retrospecto. Infelizmente, pessoal, quando Bolsonaro era presidente, eram motociatas com milhares e milhares de motos. Parava a Avenida Paulista 8, 9, 10 quarteirões. Tinham manifestações simultâneas, tanto na Avenida Paulista, mas ao mesmo tempo lá no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo lá na Paraíba, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, lá no Espírito Santo, era ao mesmo tempo o Brasil inteiro se manifestava nas ruas, quando o Bolsonaro era presidente. Assim que ele saiu, aí houve aquela comoção, o Lula subiu a rampa, mas ainda tivemos outras manifestações. Só que quando veio o 8 de janeiro, onde teve aquelas prisões ali, o povo ficou acuado. Demorou quase um ano para o povo voltar às ruas de forma tímida. E agora, pessoal, nós estamos vendo realmente as manifestações esvaziadas. Parece que foi ali cerca de 200, 300 mil pessoas, mesmo assim um número significativo. Mas o que eu quero apontar aqui, deixar bem claro, é o seguinte: o povo brasileiro está sendo cozido em banho-maria e não está observando, pessoal. Nos últimos 3, 4 anos, a direita está perdendo poder, perdendo espaço. A cada dia que passa, deputados e senadores bolsonaristas aí estão sendo presos, perseguidos, como por exemplo o Marcos Duval, que quase chegou a tirar a vida há pouco tempo atrás aí, num desespero, porque seus proventos ali foram cortados e o seu passaporte também está sendo cassado ali pelo Alexandre de Moraes. Tivemos agora há pouco aí, o Davi Alcolumbre está querendo que casse o mandato de Gustavo Gayer, o deputado ali de Goiás, que é altamente influente na direita. E agora o Eduardo Bolsonaro teve que abrir mão do seu mandato em São Paulo, de deputado federal, o deputado mais votado do Brasil, abriu mão do mandato e está ali fugido, exilado nos Estados Unidos. Até quando, pessoal? Aonde nós vamos parar? Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre essa situação. Será que vão mesmo condenar e prender Bolsonaro? Será que para 2026 Tarcísio ganha ou não ganha? Coloque aqui nos comentários porque eu quero saber a sua opinião. É a que mais importa. Nós vamos ficando por aqui e voltamos num próximo vídeo trazendo informações quentíssimas. E para você receber esses vídeos, você precisa se inscrever. Tem um botão aqui embaixo, você se inscreve, é totalmente gratuito e aí você vai receber os nossos próximos conteúdos, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.